Se a gente entende todo o contexto do que podemos chamar de sobrenaturalidade, que é a presença gloriosa de Deus, seja pelo fogo dele que arde no meio de nós, seja da compreensão espiritual dos próprios dons e da atmosfera espiritual que se faz no nosso entorno, através da presença do Espírito, nós descobrimos uma verdade ou um padrão dentro daquilo que nós definimos como identidade espiritual ou identidade cristã. Todo indivíduo chamado por Deus, ele é detentor de algo que o assemelha àquele que o convocou. Ninguém aqui que se entende filho de Deus, lembrando das pregações passadas, porque aquele que se entende filho de Deus, na verdade tem o Espírito de Deus dentro de si, porque é o Espírito que testifica que somos filhos, também deveria compreender que dentro dessa construção de filiação, existe uma outra característica, que é aquela pautada pelos dons ou pela comissão de Deus, que é o envio para um destino espiritual. Os dons, por fazerem parte dessa natureza mais pentecostal da doutrina, representa de grosso modo uma confirmação de quem nós somos, mas principalmente uma identificação espiritual daquele que nos envia e nos comissiona para uma missão. Biblicamente, os milagres ou tudo aquilo que a gente considera de sobrenatural tem uma finalidade, e ela é muito simples: testemunhar ou testificar ou afirmar quanto àquele que nos enviou. Essa é a razão dos dons. Todo dom, ou aquilo que podemos chamar de miraculoso ou sobrenatural, identifica aquele que nos enviou. Seria a forma de confirmar a pregação, uma maneira de deixar claro a natureza daquilo que estamos ensinando. Ou seja, Deus nos manda falar sobre ele, Deus nos manda pregar sobre ele, e por consequência disso, ele nos dá algo que prova aos descrentes que ele nos enviou. Essa é a finalidade dos dons. Por consequência, então todo indivíduo chamado por Deus, possui o Espírito, é feito filho de Deus, lógico, pelo sangue que nos redime, mas o que mostra que somos filhos é um espírito de adoção, é um espírito com E maiúsculo, identificando o Espírito Santo que reside em nós e nos associa a ele. Conceito simples do aspecto salvífico, da teologia da salvação. Somos, no aspecto espiritual, identificados como filhos, não por conta da prática cotidiana ou hábitos diários. No mundo espiritual, podemos dizer que o inferno vê o Espírito Santo dentro de nós, o que diz que somos de Deus, porque ali há alguém que habita, até porque o Espírito, ele pode representar aquela marca territorial. Todo mundo que possui uma propriedade, bota uma placa, propriedade particular do fulano de tal. Nós mais ou menos vivemos algo parecido. O Espírito Santo reside dentro de nós. O que no aspecto espiritual seria uma marca, uma placa de identificação. O inimigo, os espíritos, da forma que você quiser chamar, está oscilando sim, mano. Eu não sei se é eu que estou segurando aqui ou então, é que eu estou falando, ele sobe e volta. Agora não, aí ó, será que foi agora? Acho que vai, né? Espera, acho que sim. Na verdade ainda está meio, mas acho que vamos desse jeito mesmo. Qualquer coisa eu pego o microfone. Essa marca espiritual define aquele que é o nosso Senhor, e a questão da propriedade divina sobre nós também tem que ser levantada, porque normalmente a gente cria a ideia sobre ser salvo como alguém que apenas nos liberta, quebrando os grilhões do aprisionamento e nos deixa voar livremente. Na verdade não, Jesus é nosso Salvador, só que um termo anterior define quem ele é, principalmente no aspecto da eternidade. Ele é o nosso Senhor. Existe uma apropriação de Deus, e essa apropriação é demarcada pelo quê? Pelo Espírito Santo que habita as nossas vidas, exatamente como um terreno que você já viu na rua, com uma plaquinha dizendo quem é o proprietário daquele espaço. Então a presença do Espírito Santo em nós
representa de alguma forma inúmeras coisas no aspecto espiritual, seja naquilo que diz respeito à nossa realização ou cumprimento do chamado, seja naquilo que diz respeito à presença de Deus dentro de nós, o próprio consolo das nossas emoções e também do ensino. Então o Espírito Santo e a igreja possuem um relacionamento íntimo, profundo e necessário. Por quê? Como eu já havia dito no início, os dons acabam representando também essa relação próxima, porque a identidade de Deus revelada ao mundo se faz por meio da pregação da mensagem, mas a natureza de Deus no aspecto sobrenatural se torna visível ou conhecido no mundo através daquilo que chamamos de dons, ou atributos divinos, ou atributos de Deus, que Ele coloca em nós para tudo aquilo que for útil, para conseguir cumprir o chamado e realizar a missão. Todos vão de alguma forma receber esses dons, todos de alguma forma vão atuar dentro do ministério, ou dentro daquilo que Deus chamou cada um aqui a fazer. E é importante dizer que esse dom, ele identifica algo para todos os que estão ao nosso redor. Mostra que nós somos filhos de Deus, mostra que nós fomos enviados por Deus, mostra a natureza da mensagem que pregamos. Tudo o que revelamos como dom, de alguma forma vai convergir no nosso Senhor, e é por isso que reconhecer esse dom como parte da nossa identidade é necessário. Porque vai nos permitir, no momento do cumprimento do nosso chamado, mostrar ao mundo inteiro tudo aquilo que Deus é no seu estado completo. E entender isso vai muito além de você agora buscar um dom e de alguma forma desejar se tornar famoso por meio daquilo que você faz, porque é um outro erro grotesco e absurdo da ideia do dom, por uma razão muito simples. Nem todo dom te torna performático ou te coloca em evidência. Não é todo dom que vai te expor ou vai te levar àquilo que podemos chamar de sucesso religioso. Nenhum dom tem como finalidade valorizar o indivíduo que o recebe. O dom, ele tem uma única função: nos permitir realizar a obra que Deus nos vocacionou a fazer, e não nos tornar famosos ou conhecidos em algum tipo de grupo ou na sua própria denominação. Porque a razão do dom de algumas pessoas os colocar numa posição mais exposta não os torna melhor e nem pior do que um outro irmão que tem um dom que talvez não o coloque em tanta evidência. Porque quando você enxerga, eu vou trocar, tá, mano? Melhor. Quando você enxerga o corpo de Cristo, você não consegue identificar indivíduos por conta da sua posição, porque um corpo é um corpo só. Então a igreja é um corpo e os dons foram distribuídos para a igreja. Sendo assim, todos nós envolvidos na igreja fazemos parte do mesmo ministério, fazemos parte do mesmo propósito, estamos envolvidos na mesma questão eterna: a propagação da mensagem, o alcance das pessoas por meio do evangelho da salvação, a apresentação de Jesus àqueles que não o conhecem, e no fim, o que cada um faz se torna apenas uma parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. Logo, o seu dom, o meu dom, a posição que você ocupa ou não naquilo que chamamos de corpo de Cristo não é relevante. Relevante é não se ver como parte do corpo. Até porque aquele que foi mais dado, ou aquele que recebeu um pouco mais do que Deus tinha, vai ser cobrado proporcionalmente de acordo com aquilo que ele recebeu e lhe foi depositado. Então a quem mais é dado, mais é cobrado, e proporcionalmente aumenta-se a responsabilidade. Então, se você entende que o seu ministério só vai se tornar relevante quando você ficar famoso,
você não entende nada de dom, você não entende nada de igreja, você não entende nada de corpo de Cristo, porque não existe protagonismo no reino, ou não existe performance no reino, sem que isso não seja levado por Deus com uma finalidade. Todo cristão performático, ou que busca uma posição de performance, porque isso lhe faz bem emocionalmente, psicologicamente, ou para o ego mesmo, bem egoísta, ele não está realizando aquilo que Deus lhe pediu, e o que ele faz é simplesmente satisfazer as suas próprias ambições, e que provavelmente estão atreladas a problemas de autoestima, oriundos de um fracasso profissional ou de uma família disfuncional, que nós não precisávamos ter nesse ambiente, onde nós deveríamos se ver como um único corpo. Tudo o que faz com que o indivíduo no reino tente se tornar maior, já mostra que ele tem problemas de caráter, dificuldades emocionais, e ele tem que resolver isso antes de qualquer coisa. Então o dom distribuído é para o corpo, sendo nós parte do mesmo corpo, os dons vão ser distribuídos de maneira integral, ou seja, ele vai ser dado de forma completa, a fim de que algo seja cumprido, e não porque você merece ou não merece, mas porque Deus deseja, até porque dom é também presente, privilégio, ou algo que vem de Deus, sem que originalmente nós merecêssemos, porque o termo dom às vezes também é confundido com o aspecto da graça. Nós recebemos algo de Deus, uma graça. Essa graça não está associada aos nossos direitos, não está associada aos nossos méritos, ou aquilo que nós devemos ou não receber. A graça nos foi dada porque Deus assim o quis. E aí você lembra aquilo que a gente falou na outra semana. O Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, a fim de que seja usado com uma finalidade específica, ou com um propósito específico. Ok? Amém? Se a gente entendeu toda essa estrutura inicial, a gente percebe então que os dons fazem parte da igreja, os dons de alguma forma identificam quem nós somos, e eles são, de forma geral, extremamente necessários. Uma igreja que não compreende a funcionalidade dos dons, e principalmente não se dispõe a ser usado através desses dons, provavelmente não vai ser bem sucedido naquilo que foi chamado, e tudo o que vier a fazer vai ser fruto ou produto do seu próprio braço, e não daquilo que Deus nos vocacionou a fazer, porque o sucesso da igreja não passa por nós, passa por aquilo que Deus é capaz de fazer através de nós. Amém ou não? Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, no versículo 5 e 6. Assim nós que somos muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. No versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons ou habilidades espirituais, ou capacitações espirituais, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A parte final identifica a profecia, mas você vê que na composição da ideia dos dons, você vê a afirmação, que no versículo 5 declara que somos um só corpo. Então toda a diversidade presente no nosso meio, ela é insignificante, quando nós nos reconhecemos como um. Segundo aspecto, nenhum dom se sobrepõe ao outro, porque se no nosso meio houver apenas uma manifestação de dom, ou um tipo de dom, tudo aquilo que Deus deseja realizar não será cumprido com a mesma eficácia. Pastor, mas a Bíblia não manda buscar os principais dons, e se for possível de profetizar, por exemplo, que seria de pregar. Isso diz respeito à busca, mas não que a igreja se limitaria a possuir apenas esse dom. Até porque na construção do que Deus tem como igreja, a partir dos ensinos de Jesus como Deus, que agrupa indivíduos distintos, que depois os distribui de forma distinta, você vê que a diversidade sempre esteve presente, nunca foi algo
homogêneo, sempre foi algo heterogêneo ou diferente, que junto funcionava com perfeição, porque era a maestria de Deus que fazia a diversidade do corpo de Cristo funcionar. O mesmo se aplica à ideia de sermos corpo. Somos completamente diferentes na nossa posição, nós somos completamente diferentes na execução do que fazemos, mas extremamente necessários uns aos outros, para que tudo aquilo que Deus deseja fazer seja cumprido. Então, se eu quero viver o estado pleno de Deus, se eu quero me identificar como uma igreja de verdade, se eu quero me reconhecer como parte do corpo, eu tenho que observar o meio e aprender a trabalhar de maneira coletiva e principalmente não permitir que o meu coração se envaideça com a ideia de que eu preciso, devo ou mereço uma posição de destaque, porque é o destaque que vai definir ou dizer a todos os que estão ao meu redor que o meu chamado foi bem sucedido. Esse pensamento não pode fazer parte daquilo que nós chamamos de corpo de Cristo, porque ninguém foi chamado para se destacar, ninguém foi chamado para outra coisa a não ser servir, e a finalidade do dom é nos tornar aptos para servirmos ao Senhor dentro de uma determinada área, amém? E se é dentro de uma determinada área, você já vê aí a justificativa de sermos muitos, e na diversidade de atributos, nós, quando aprendemos a trabalhar de maneira conjunta, alcançamos os resultados e realizamos aquilo que Deus quer que a gente faça. Tudo que você vê no nosso meio é proposital, porque faz parte do interesse de Deus, essa construção diversificada. Então a identidade do cristão sempre vai estar associada à pluralidade de dons e à diferença que nós, ao nos juntarmos, conseguimos suprir uns dos outros e no ministério de Cristo no nosso meio. Amém ou não, querido? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 até o 14, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas... Amém? Então, quando você enxerga que a igreja obrigatoriamente vai ser um ambiente coletivo, onde todos nós, nas nossas diversidades, nos tornamos complementares, nós resolvemos uma questão que às vezes aparece dentro do corpo de Cristo, da igreja, e que se torna um grande obstáculo: as vaidades, os desejos pessoais e a iniciativa particular de ascensão. Não há necessidade alguma de nenhum indivíduo buscar uma ascensão pessoal, porque o corpo, quando ascende, ele ascende de forma conjunta. Não há a ascensão individual, não há o destaque individual. Pastor, lógico que tem. E aquele pastor famoso lá da internet, que todo mundo gosta e que todo mundo assiste? Indiferente a essas posições no holofote, o que nós temos que enxergar como corpo é que toda a manifestação genuína do dom vindo do Espírito Santo move a igreja e não um indivíduo. E esse pensamento coletivo foi o que nutriu a igreja no primeiro século, e podemos dizer que essa é a razão da igreja escolher viver como comunidade, até porque havia perseguição nos grandes centros ou nas cidades. Então eles normalmente se distanciavam e se reuniam em comunidades, para ali de alguma forma dividirem as alegrias, as dores, as dificuldades, os sucessos, e aprenderem de maneira mais integral, nessa imersão espiritual. Até porque em outros grupos eles não seriam tolerados, porque havia também o fato de que, ao se converterem, eles eram expulsos das suas casas e mandados embora, e vivendo lá com o grupo de cristãos que eles faziam parte. Então eles já viviam isso,
E eles eram muito bem sucedidos nesse espaço coletivo. Até a gente percebe que as ofertas eram destinadas aos pés dos apóstolos, eles dividiam os bens, satisfaziam e sanavam as necessidades comuns da galera lá da comunidade, e todo mundo estava muito bem resolvido com a alimentação e tudo aquilo que eles tinham necessidade, porque eles tinham isso em mente. Qual é a principal característica da igreja atual? A igreja atual, ela não consegue enxergar essa experiência integral, porque normalmente ela vê o indivíduo de forma isolada. Então é o pastor, é o evangelista, é o irmão que atende na porta, é o cara que ajuda na limpeza da igreja, da zeladoria. E a gente acredita que essas funções determinam graus de espiritualidade e de relevância. Então, se você é alguém que recebe pessoas na porta, você é menos importante do que o que prega, porque o que prega está em evidência, você está em menos evidência. Só que qual é, ou qual deveria ser o nosso entendimento? Todo cristão que se vê apto para afetar o meio, não importa o lugar aonde ele está, o que importa é a sua capacidade de influência, ele se torna um agente de Deus, e para que isso seja possível, ele se apropria de um dom, no bom sentido da palavra, ele manifesta um dom. Liderar e influenciar são sinônimos, que nós deveríamos conjugar nas nossas mentes, quando fôssemos falar sobre os dois aspectos, e não o inverso, porque quando a gente fala sobre liderança, a gente sempre fala sobre destaque, e quando a gente fala de dom, a gente também fala de destaque. Parece que os únicos dons importantes são aqueles que me tornam maiores do que os outros, mas essa mentira foi ensinada por quem? Se o corpo de Cristo é um só, essa estrutura fracionada foi inventada por quem? A igreja não foi feita para ser distinta entre os seus envolvidos, talvez na carência dos mais necessitados, havendo um grupo específico para sanar as necessidades das viúvas e dos órfãos, que era o grupo de risco dentro da comunidade cristã, mas todos aqueles que estavam aptos para serem usados por Deus, não havia distinção. O que nós poderíamos chamar de honra, estava presente na vida daqueles que ensinavam os mais jovens, ou se transformavam em tutores daqueles que estavam vivendo a obra do ministério. E a esse grupo nós podemos chamar de dons ministeriais de Jesus, os 5 ministérios. Mas todos, não importando o que faziam especificamente, encontravam o seu lugar, entendiam o seu papel e estavam satisfeitos, porque os dons são complementares. Os dons só integram o corpo de Cristo. E quando você se desassocia do corpo de Cristo, para você usar o seu dom, eu quero que você entenda, você nunca estará sendo tudo o que Cristo quis que você fosse, porque tudo o que Cristo quis que você fosse, tudo que Deus quis que você fosse, tudo que o Espírito diz que você é, só é possível quando você está conectado ao organismo igreja, e não como um agente individual. Porque se você profetiza, ótimo, se você evangeliza, ótimo, se você tem o dom da hospitalidade, ótimo, mas a soma de todos esses atributos é que definem o corpo de Cristo. A manifestação individual desses atributos é apenas um fragmento, e fragmentos nunca revelam o todo. E eu, para piorar o cenário, ainda posso afirmar, se você acredita que o seu dom pode ser usado de forma individualizada, sem que haja uma relação integral com o corpo de Cristo, você nunca será capaz de oferecer na totalidade aquilo que essa pessoa necessita da parte de Deus, porque em muitos momentos o seu dom será insuficiente para que essa pessoa cresça e amadureça da maneira que o Senhor quer, até porque a Bíblia diz que os 5 ministérios trabalham de forma colaborativa, a fim de nos dar a maturidade necessária para que cumpramos a obra do ministério. Então ninguém é tão bom quanto todos, e nenhum dom é suficiente quando nós entendemos que o corpo de Cristo se revela de maneira coletiva. Então, se o dom identifica algo, ele identifica uma igreja de fato, um organismo atuante e pulsante que cumpre a obra e a vontade dele. Você está me entendendo? Pô, pastor, mas você está falando contra você? Estou. Eu não sou a parte mais importante desse lugar. Eu sou apenas uma parte, nada mais. Pô, mas você é o pastor da igreja, a gente respeita. Ótimo, fico agradecido, porque em muitos momentos
dentro das minhas funções de ministério, eu vou ter que te exortar. Então, se você me respeita, a exortação se torna mais receptiva. Então, você vai entender que eu estou fazendo isso por amor. Contudo, se você for falar que eu sou a parte mais importante e se porventura eu morresse, essa igreja não continuaria, você está subestimando o poder de Deus e os dons distribuídos no corpo. Porque um homem não define a expectativa da existência do corpo de Cristo, porque quem é o cabeça não sou eu, é Ele. E o Espírito distribui dons de maneira a fazer com que esse organismo continue cumprindo o seu papel e realizando aquilo que foi chamado. Um homem, uma mulher, um indivíduo, uma pessoa, uma peça, nós não somos um tabuleiro de xadrez, nós somos um organismo. Então não tem rei e rainha. Todos nós cumprimos o nosso papel, e a igreja é bem sucedida quando o dom que está em nós é executado com a excelência que se espera de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso que a identidade da igreja passa pela manifestação dos dons. A identidade da igreja se revela quando aqueles que se dizem igreja amadurecem ao ponto de fazerem com que os seus dons frutifiquem. Aqueles que se reconhecem igreja, antes de falarem sobre o seu ministério, o seu dom ou o seu papel, eles pensam na maneira que esse dom ou essa habilidade pode servir de forma colaborativa ao organismo igreja, não mais importando posição, não mais importando título, não mais importando nada. Por quê? Porque a própria palavra, quando fala para aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, afirma que o nicolaísmo, como parte de um problema sistemático dentro da igreja, deveria ser rejeitado e abandonado. Nicolaísmo é os nicolaítas, que viviam segundo a doutrina de Nicolau, que criavam dentro da estrutura orgânica do corpo de Cristo uma posição eclesiástica, fazendo com que pessoas fossem maiores do que outras, tornando o que a gente chama de clero e leigos, o que você vê em outros espaços religiosos, a distinção entre aquele que é clero, logo iluminado, e o leigo, ignorante e que não tinha acesso à verdade. O movimento cristão, e eu posso até dizer que a reforma cristã, não apenas a de Lutero, mas a reforma que se fez completa, protestante, passou um limitador, tornando todos os indivíduos iguais, bastando a todos nós crermos para sermos salvos, e na distribuição dos dons, servirmos uns aos outros, para que a gente possa crescer de forma equilibrada, a fim de que todos nós alcancemos a estatura do varão perfeito, sendo todos nós lapidados uns pelos outros, por meio dos diferentes dons distribuídos. Então, se o dom identifica algo, ele identifica uma igreja saudável. E aí eu te pergunto, aonde está o seu dom? Você me responderia, o meu dom está guardado, porque você cerceia a minha liberdade de usá-lo. E aí eu te digo de novo, quem é o homem para cercear a manifestação de um dom, que não seja a própria imaturidade do homem que o possui? Nenhum homem é capaz de parar aquilo que Deus quer fazer, porque nós não podemos. Mas a imaturidade do indivíduo quanto ao dom que recebeu pode impedi-lo de viver tudo aquilo que Deus tem, porque ou se vê como indivíduo exclusivista, ou se vê como alguém superior aos outros, ou de alguma forma acredita que o dom dele lhe dá total isenção e liberdade para fazer o que bem entende, sem considerar ou reconhecer a responsabilidade que possui dentro do seu papel orgânico de igreja. Vocês estão me entendendo, queridos? Pastor, mas para que tudo isso? Simples. Deus te fez como, querido? Me fez do jeito que eu sou. Não, Deus te fez a imagem e a semelhança dele. Agora me diga, como é que você vai recuperar a totalidade da natureza de Deus? Original, lá do Éden. Sendo salvo, ok, sendo salvo você se torna apto para ascender, quando você morrer, e ir para o céu. Ser salvo não te torna semelhante a Cristo. Não. Salvo te torna salvo.
Semelhante a Cristo te torna o processo que você vai viver de glória em glória, de fé em fé, dentro de um processo contínuo de lapidação, para que no dia derradeiro você já seja obra terminada, a fim de ir para a eternidade como obra completa. De onde que você tirou isso? Aperfeiçoem a santificação que receberam, foi desse versículo. E como é que eu vou aprimorar a santificação que eu tenho? Seja boa pessoa? Não há como eu aprimorar algo espiritual através de recursos naturais. A única forma que eu posso aprimorar algo espiritual é através de recurso espiritual. Beleza, pastor, então a gente vai começar a fazer uns negócios. Fica tranquilo, porque mesmo o nosso discurso espiritual ou o nosso esforço espiritualizado não seria capaz de nos preparar para aquilo que Deus quer que a gente seja, por uma razão muito simples. Essa lapidação não pode ser o uso de um atributo humano. Para que a gente seja lapidado espiritualmente, eu tenho que receber de Deus o meio pelo qual essa lapidação se torna possível. E qual é o meio? Os dons, amém? Aí você descobre de novo, por que a igreja tem que ter dom? A nossa identidade é essa. A igreja só vai se tornar de fato capaz quando os dons tiverem livre ação, e quando aqueles que possuem o dom forem maduros, para que o dom possa se manifestar de forma equilibrada e assertiva. Pastor, mas o dom tem que amadurecer? O dom não, mas o indivíduo que o recebeu sim. Por quê? Simples. Um homem recebe um talento e esconde o talento, prova que ele era imaturo, porque ele tinha medo de, se de alguma maneira ele tentasse usar esse talento, ele o perdesse, ou desvalorizasse, ou ele ficasse em débito com o seu mestre. Ele era imaturo, não apenas covarde, porque a covardia é uma característica do indivíduo imaturo. Pastor, mas pessoas maduras não são covardes? Não. Pessoas maduras, elas são normalmente seletivas e cuidadosas, mas não covardes. Elas vão com cautela, elas tomam cuidado e cumprem. O imaturo é covarde, ele se esconde, ele se anula e evita algo que possa de alguma forma prejudicá-lo. O maduro é cauteloso, usa de sabedoria. Então você percebe que o processo do uso do dom vai estar ali, pautando a vida de alguém dentro da sua construção e fazendo com que ou ele entende que ele tem que amadurecer e se torna um elemento coletivo, ou ele simplesmente se abstém e fica vivendo o seu mundinho, criando as suas próprias verdades, construindo sua própria filosofia e doutrina. O corpo de Cristo não foi chamado para ser isso. O corpo de Cristo foi chamado a ser igual ao Cristo. E para isso nós temos que ver os dons de forma livre, atuando no nosso meio. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A construção definitiva do homem é ser igual a Deus. Alguns já disseram que nós somos como Jesus. Nós não somos como Jesus, mas esse ambiente coletivo é. O espaço coletivo da igreja é uma manifestação de Cristo. Eu posso até estar cometendo uma heresia agora, mas eu posso afirmar que a igreja como corpo é uma teofania. Pastor, o que é uma teofania? Uma manifestação de Deus na terra. Sabe o quarto homem na fornalha? Uma teofania. Pastor, mas como nós seríamos uma teofania? Jesus é o quê? O cabeça. Como é que Jesus se move na terra? Através da igreja. Não, pastor, lógico, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Como é que Jesus se move na terra? Através do corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, o movimento de Cristo na terra é feito pela igreja. Então nós podemos, de forma bem exagerada, nos reconhecer como uma teofania.
Se nós somos uma manifestação de Deus na terra, nós temos que possuir o quê? Os atributos de Deus. A natureza divina presente em nós. Agora me diga, quem aqui possui a natureza divina? De forma humana? Ninguém. Não, pastor, não. A Bíblia diz que Jesus se esvazia e assume uma forma inferior, a forma de servo. Qual que é a forma de servo? A forma humana. Jesus não virou escravo no sentido literal. Quando a Bíblia fala que Jesus se torna servo, ele se torna humano. É Deus se tornando humano, limitado pela construção carnal, pela essa estrutura aqui limitada. O homem por si só não é divino, mas aquilo que Deus implanta dentro de nós, isso é o Espírito Santo, amém? Estamos juntos? E os dons, amém ou não? E aí você começa a entender por que que Jesus foi tão taxativo ao dizer: é importante que eu vá, que lhes venha um Consolador, que te ensinará, te consolará e lhes dará coisas que eu não posso. A natureza limitada de Jesus na terra não permitiria que Jesus fizesse a obra completa, no sentido dos dons. Então o que que ele fez? Ele dá autoridade, expulsar demônios e curar enfermos. Isso a gente faz pela autoridade do nome dele. Mas os dons deveriam vir através de um outro meio. Quem é esse meio? O Espírito, que completa a constituição do homem à luz do que éramos para ser lá no Éden. Lá no Éden era para nós sermos santos, lá no Éden era para a gente se mover pelo Espírito, lá no Éden era para a gente ter um contato livre com Deus. Jesus nos santifica, abre caminho para um relacionamento com Deus, e o Espírito Santo vem para completar a obra. Por isso que Jesus, ele diz para que os seus discípulos ficassem esperando em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Seria a última parte que lhes faltava para serem estrutura completa. Logo, enxergar esses dons distribuídos na igreja vai nos permitir enxergar o próprio Deus no nosso meio, amém ou não? Estamos juntos, querido? Estamos juntos, amém ou não? Estão acompanhando, amém? É que eu estou tomando os remédios, a minha cabeça está um pouco mais lenta do que o normal. Não sei se é antibiótico, um monte de coisa. Eu comi meio pouco hoje, então eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão me entendendo, querido? Amém ou não? E antialérgico também não é bom, que você fica meio, né? Dá uma zuretada. Eu estou me sentindo meio zuretão assim, mas está tudo tranquilo aí, né? Tá tudo bem, tá? Eu só tomei devagar por causa dos remédios. Eu estou me esforçando, espero que vocês entendam. Então, quando você vê todo esse processo espiritual sendo construído, você enxerga: eu tenho que ser espiritual, eu tenho que entender o ambiente coletivo, eu tenho que usar os meus dons para servir o corpo de Cristo. Então está resolvido, pastor. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero ser cheio dos dons, eu quero servir e fazer o negócio acontecer. Espera aí. Tudo isso é bom, já que você já decidiu. Só que existe um outro elemento, é aquele que podemos chamar de caráter de Deus, e a gente citou um pouco sobre ele na semana passada, mas agora a gente vai se aprofundar nisso. É Gálatas, o fruto do Espírito. E você vai entender que no fruto do Espírito de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, a primeira coisa que você vai notar é que as obras da carne são no plural, o fruto do Espírito é no singular. Por quê? Compõe quem é o Espírito. O Espírito é quantos? Logo, o fruto dele é... A única coisa que nós poderemos construir para explicá-lo, se você já participou do Mergulhando ou de escola bíblica, é que o fruto do Espírito parece uma mexerica cheia de gomo. Cada gomo tem a sua limitação, tem a sua função, tem a sua sementinha, mas a soma desses gomos forma uma mexerica, um fruto só, mas composto por vários gominhos. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há. Tudo aquilo que você vê presente nessa caracterização é o que nós podemos chamar de personalidade de Deus, ou natureza de Deus.
Aqui estão os elementos, volta um verso, por favor, Andressa. Aqui estão os elementos, aqui estão os elementos que nós podemos chamar de características psicológicas de Deus ou comportamentais de Deus. Deus é tudo isso. E o Espírito Santo é capaz de nos trazer essa natureza como fruto. Porque o trabalho do Espírito Santo seria completar a obra, ou findar a obra, residindo em nós e nos caracterizando segundo a própria natureza de Deus, amém? Então você percebe que isso é dom, porque se vem do Espírito, não é um atributo humano, e se não é um atributo humano, tudo que você tem procurado como capacidade, ele deve ser acessado em uma outra esfera, a espiritual. Teremos a maior das paciências? Não, a humana, e a humana normalmente se restringe até a nossa capacidade de sofrimento. Se você tem capacidade de sofrer pouco, sua paciência é curta. Se você tem capacidade de sofrer bastante, sua paciência é longa. Se você já tem sofrido há muito tempo, sua capacidade de sofrimento é curtíssima, de paciência. Quando você vê dentro do aspecto espiritual, isso muda de figura. Ela se torna ilimitada e é uma das razões pelas quais nós perseveramos até o fim. O que é perseverar até o fim para o salvo? Até que recebamos a coroa da vida. É permanecer na mesma jornada até o último dia das nossas vidas, mesmo sabendo que estamos sofrendo, mesmo sabendo que estamos sendo perseguidos, mesmo sabendo que as coisas não estão caminhando tão bem como gostaríamos, mas perseveramos. Essa capacidade é provimento de Deus, é um recurso divino, é algo que Deus nos dá. Ninguém persevera até o fim por capacidade própria. Então o salvo precisa desses atributos. Eu vou ter longanimidade, eu vou ter benignidade, bondade, a bondade emocional e a bondade prática. Eu vou ter fé, manso, temperança, gozo, uma alegria sobre-humana. Ela é fruto da presença do Espírito. Um amor disposto a se entregar é fruto da presença do Espírito. Tudo isso nos identifica e deveria compor quem nós somos como igreja, e agora eu posso estender como indivíduos, porque a natureza de Deus revelada em nós, amém? Estamos juntos, amém ou não? A primeira coisa, antes dos dons poderosos, era enxergar a construção dessa identidade. E aí você descobre que em alguns segmentos, você tem 3 classificações na lista de dons. Se você já foi ver isso na Bíblia, existem várias listas de dons espirituais. Mas alguns classificam em 3 grupos: os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo, identificando cada um com a própria trindade, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa classificação nos mostra algo bem interessante. Se a gente for ver por responsabilidade, por exemplo, profeta Isaías, quem que enviou o profeta Isaías? Foi Deus. Quem capacitou o profeta Isaías? Foi o Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo não envia, quem envia é Deus. O dom de governo está sobre quem? O Deus Pai, não sobre o Deus Espírito Santo. Por exemplo, no envio do profeta Isaías. Essas diferenças presentes em cada um deles nos fazem enxergar algo que talvez passe desapercebido. A lista de dom do Novo Testamento também faz menção à composição desse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e como Ele atua no meio de nós e se faz conhecido através desses diferentes dons e dentro dessas diferentes atribuições. Amém ou não, querido? Abra a tua Bíblia, por favor, de novo em Romanos capítulo 12, agora do 6 até o 8. Olha o que diz o texto: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Esses dons, eles são compreendidos como os dons do Pai ou os dons de serviço. São
capacitações divinas que nos permitem fazer ou realizar coisas que naturalmente não seríamos capazes dentro do viés que Deus nos chama a fazer, e que apontam para a identidade de Deus presente no corpo de Cristo. Segundo a lista de dons, os dons que podemos chamar dons do Filho, ou dons ministeriais de Jesus, Efésios capítulo 4, no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Todos conhecem esse texto? Agora a terceira listinha, aquelas que podemos chamar de dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8 até o 11. Abra a tua Bíblia, por favor. Olha o que diz o texto: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você vê a distinção desses três grupos. O primeiro grupo se associa àquilo que podemos chamar de serviço. O segundo grupo nós podemos chamar de dons associados à lapidação e treinamento do corpo. E o terceiro grupo de dons prodigiosos, aqueles que podemos chamar de dons que produzem ou operam maravilhas, coisas surpreendentes e que vão além da compreensão natural do homem. E quando vocês juntam os três grupos de dons, o que você identifica? Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder. E esse grupo de dons deveria estar aonde? Aqui, no nosso meio. Cada um de vocês, dentro das suas características, dentro do seu chamado e dentro da sua peculiaridade, deveriam ser possuidores desse grupo, de um dos dons ou de alguns dos dons deste grupo. Eu tenho todos? Não, nunca terei, mesmo que eu me esforce muito. Nós podemos ter como grupo? Sim, mas eu também não acredito que teremos todos os dons. Até porque se dissermos que todos nós aqui temos todos eles, nós tornamos essa igreja a única igreja verdadeira. Isso seria uma heresia, de fato, porque desconsideraria qualquer outro grupo cristão que vive a palavra de verdade e ensina o verdadeiro evangelho. Mas nós podemos ter todos aqueles que são necessários para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou a fazer, aquilo que o Senhor designou a essa comunidade local, aquilo que Deus pede que sejamos para a nossa cidade, aquilo que podemos dizer que é identificado na nossa comissão de ir e pregar o evangelho. Pastor, mas nós não pregaríamos a todos? Se você quer entrar no debate entre Paulo e Pedro, você verá que para Pedro os judeus, para Paulo os gentios. Podemos então entender que a mensagem tem que ser pregada a todos os indivíduos, não importa se gregos, se judeus ou se gentios. E a diversidade dos dons nos permite cumprir isso, e a diversidade de operações nos dons nos permitem cumprir isso, e a diversidade de comunidades cristãs que pregam o verdadeiro evangelho permite que o corpo de Cristo na terra, que não é identificado apenas pela nossa igreja, faça tudo aquilo que ela foi chamada a fazer. Isso é seu reino. Só que para que a gente possa viver isso, querido, a primeira coisa, não se considere mais do que você é. Segunda coisa, não despreze o que os outros são. Nós não podemos nos equivocar quanto a isso, porque ou a igreja entende de forma definitiva o seu papel de unanimidade ou de unidade,
ou ela nunca vai ser mais do que um bando de pessoas que se juntam, tentando transparecer uma imagem de santidade que nunca vai ser alcançada, e de alguma forma pagar de boas pessoas para o mundo lá fora. Seremos o cúmulo da hipocrisia, porque tentamos nos ajuntar para cumprir um rito religioso, mas não para viver algo que nos transforma. Se não recebermos essa pluralidade, essa diversidade, a igreja nunca vai sair de onde ela está. Existem coisas que você não pode esperar que eu faça, porque eu não vou fazer. Não é da minha natureza, e não é da minha natureza espiritual. Existem coisas que eu nunca vou poder cumprir, mas eu acredito que você possa, se você se dispor a amadurecer e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Existem aptidões e habilidades espirituais que Deus nunca vai me dar, e talvez nem faça parte do meu destino espiritual. Então, por conta disso, você vai ficar sentado na cadeira, acomodado, e de alguma forma satisfeito. O pastor não vai conseguir mesmo? Então tá bom. O corpo não foi feito para ser assim. Se é diversidade que nos move, o seu papel aqui é de suma importância. A sua presença é valiosa. O seu dom não é irrelevante. Pastor, mas meu dom nunca me fará subir num púlpito. Nenhum dom foi feito para subir no púlpito, mas todos foram feitos para servir ao povo que o Senhor escolheu. Nenhum dom foi feito para nos tornar artistas, nenhum dom foi feito para nos tornar famosos. Até porque se o meu dedão sofre, o meu corpo inteiro sofre. Se o meu dedão for honrado, todo o meu corpo será. E no fim, quem vai receber a glória é o cabeça, que é Cristo, e não nós, ou pelo menos não deveria. Não era para ser o indivíduo maior do que o seu Senhor, até porque quem santifica é Deus e não um lugar, não um objeto, não um ritual. O que torna santo é a presença dEle. E se existe uma manifestação santa, é aquela que podemos realmente reconhecer como a natureza de Deus revelada. E qual é essa natureza revelada? A gente leu nas 3 listas os dons do Espírito. E no primeiro texto, a natureza comportamental de Deus, através do fruto do Espírito. É isso que faz com que sejamos santos ou espirituais, como acreditamos que somos. É isso que torna a igreja bem-sucedida, é isso que nos faz realmente capazes de cumprir o nosso destino na terra, como corpo. Cansei, eu vou fazer do meu jeito, eu vou procurar um lugar. Se você falar que vai procurar um lugar porque o seu ministério seja funcional, eu já vou te dizer, você está equivocado, você está errado, porque isso não existe. Se você disser mais, é porque você quer receber valor pessoal, e não o privilégio de ser usado por Deus. Eu já contei essa história. Uma semana antes de eu ser ungido pastor, eu deixei a igreja que eu fazia parte. E eu fui para uma outra igreja. Mas por quê? Porque você ia ser pastor? Ser pastor não tinha nada a ver com a pauta, tinha outras questões. E no fim me tornei pastor, porque não era uma vontade minha, era uma vontade de Deus. Mas eu não saí para ser, na verdade eu saí para não ser nada. Meu objetivo era não ser ninguém, ficar sentado, assistir culto e ir embora. É a melhor coisa que existe. Eu critico tudo que eu quiser. Se o pastor fala demais eu reclamo, se o pastor erra eu reclamo, se o irmão do boas-vindas não me cumprimentou eu reclamo. Eu posso reclamar,
Ovelha pode reclamar à vontade, porque não vai ser cobrado. Me tornei pastor, agora todo mundo reclama de mim, cobra de mim, tudo é de mim. É a pior coisa nesse aspecto, é ser pastor. Melhor ser ovelha, que você só pode criticar, ninguém te critica. E se o pastor te critica, você fala que ele está te acusando. Você está me acusando, você não está me amando, você não está me respeitando, você está me acusando. É assim que funciona, infelizmente. Mas a graça de Deus, que era um favor que eu não merecia, me tornou o que eu sou. Não por esforço, nem por dedicação minha, mas por vontade dele. Então não é sobre mim, não é sobre eu mexer pauzinhos ou criar lugares. É sobre eu entender o meu papel no corpo, no reino. Servir ao organismo igreja, ao invés de querer servir ao meu ego ou às minhas vaidades. Talvez você, querido, vai viver a vida inteira no boas-vindas. E quando o seu dom amadurecer, você vai começar a levar pessoas para a tua casa. Por quê? Porque você tem o dom da hospitalidade. Mas eu nunca vou virar um pregador famoso? Não. Mas o seu sorriso para as pessoas que entrarem neste lugar, um cafezinho, um bolo que você preparou para algumas pessoas que você recebeu na sua casa, uma boa conversa, podem ter mudado história sem que você soubesse. Porque a questão está mais ligada à influência do Espírito do que à proeminência do lugar onde o Espírito se manifesta. Aqui no púlpito pode parecer um lugar sagrado, mas aqui é só um palco. E antes de ser igreja, bandas seculares tocaram, pessoas cantaram, encheram a cara. Eu achei umas cápsulas vazias de cocaína limpando o jardim, que o pessoal usava lá embaixo, quando era uma balada. E agora? Agora é santo. E se a gente sair daqui, vai voltar a ser só um lugar, um prédio. Esse lugar aqui pode qualquer um subir em cima, falar o que bem entender. Mas através de nós só pode falar o próprio Deus, o Espírito e o Cristo que se move pela igreja. Aonde? Não importa. O que importa é que é o corpo ativo de Cristo, identificado por conta da natureza dele, e não por conta do lugar, não por conta da posição ou do cargo. Chegou a hora da gente sair dessa mente mesquinha e pobre e nos movermos para um estado maduro, uma compreensão clara do que é o corpo de Cristo. Está na hora do seu dom servir ao corpo, está na hora do seu dom servir à obra, está na hora do seu dom cumprir o seu papel, está na hora de você ser aquilo que você foi chamado, está na hora de você se permitir fluir pelo Espírito de maneira livre e ampla, dentro de tudo aquilo que Deus quer. Dentro de tudo aquilo que Deus planejou, dentro de tudo aquilo que Deus sonhou para você. Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é chamada por João nem por José. A igreja é de Cristo, então é chamada por Cristo. A igreja de Cristo não reconhece o pregador ou o porteiro. A igreja de Cristo reconhece o dom que se manifesta por meio do Espírito. Isso é a igreja de Cristo. Chegou a hora da gente dar um passo em direção à maturidade, queridos, e entender que dom não tem nada a ver com o que eu faço. Dom tem tudo a ver com aquilo que Cristo é em mim. Para encerrarmos, 1 Pedro no capítulo 4. Versículo 10, por favor. Olha o que diz o texto: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme. Nunca mais se esqueça, a graça que nos salva, ou o favor que nos redime, ele é revelado pelo dom que recebemos. Então, se omitir
é talvez comprometer a obra de Deus em algum grau. Não que ela não vai acontecer, mas é comprometer a obra de Deus em algum grau, aonde o único prejudicado é você, porque no fim Deus vai fazer até que as pedras clamem no nosso lugar, se nós não tivermos coragem de sermos o que fomos chamados. Então, querido, aviva a obra de Deus na sua vida. Lembra do dom que você recebeu, do seu ministério, através da imposição de mãos dos presbíteros, aquilo que Deus quis que você recebesse, aquilo que Deus te chamou para ser, porque o tempo que se segue a partir de agora vai pedir para cada um de vocês serem o que Deus chamou vocês para serem e manifestarem aquilo que Cristo entregou para que vocês pudessem manifestar. O Espírito Santo fez isso na distribuição dos dons. Então chegou a hora de dar um passo à frente e amadurecer de forma definitiva. Fica de pé, por favor, querido, no nome de Jesus Cristo.